Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 26. Arrependimento, a primeira pregação do Evangelho. Pai, eu oro por mulheres que precisam compreender que apenas o Teu Espírito Santo, através do conhecimento da verdade que é a Bíblia Sagrada, nos capacita a se arrepender. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A primeira pregação do Evangelho. A primeira pregação do Evangelho não é sobre amor, não é sobre graça, não é sobre misericórdia, não é sobre perdão. A primeira pregação do Evangelho é sobre arrependimento. De Mateus a Apocalipse, encontramos dois temas como sendo principais, sendo o primeiro sobre o retorno de Cristo e o segundo a mensagem do arrependimento. Veja em Lucas capítulo 1, verso de número 13, o que um anjo disse a Zacarias. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Esse anjo disse muitas coisas a Zacarias, fez-lhe muitas promessas, mas o fato mais marcante está nas palavras que se referiam ao ministério em si de João, e diz assim: ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Versos 16 e 17. Alguns anos mais tarde, lemos assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. João é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Mateus, capítulo 3, do versos 1 ao 3. É disso tudo que se trata a mensagem do arrependimento. É disso tudo que se trata ser um pregador de arrependimento. Preparar não somente um povo para Deus, como também um caminho para o Senhor. É uma mensagem extremamente responsável. A mensagem do arrependimento é o arado que joga a sujeira para cima. E para quê? Para que a terra fique completamente nivelada para o plantio e, consequentemente, a futura colheita. A mensagem do arrependimento nivela também as estradas. E nesse ponto, para quê? Como percebemos, para que o nosso Senhor possa passar por ela. Portanto, há um ponto de extrema importância na mensagem de João na questão do batismo. Nenhum pregador tem o direito ou responsabilidade ou deve de batizar qualquer pessoa que esteja resoluta na prática do pecado. Os candidatos ao batismo necessitam mostrar frutos de arrependimento. Se não mostrarem frutos de arrependimento, o batismo não deve ocorrer. João dizia: arrependam-se e sejam batizados. Percebeu? Quantos pregadores hoje em dia levam isso como critério? Levam isso em consideração? Deve-se mostrar frutos do arrependimento, ou seja, mostrar que entendeu o Evangelho, que compreendeu que ele não é e não será uma velha criatura. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versos 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Repare duas coisas neste texto. Primeira, quem crer e for batizado. A palavra crer no grego é pitis, que quer dizer pleno entendimento, ou seja, o que Jesus está dizendo é quem entende e é batizado será salvo. Ou seja, não devemos jamais batizar pessoas que não compreenderam o Evangelho, que agora elas se tornaram uma nova criatura e a velha criatura morreu. Isso é o arrependimento. Essa é a mudança de mente e é isso que o candidato ao batismo precisa mostrar para ser batizado. João não disse sejam batizados e arrependam-se. Ele disse arrependam-se e sejam batizados. Segunda, quem não crê já está condenado. Percebeu? Jesus não precisa condenar ninguém ao inferno. Todos nascem por causa do pecado original com o caminho traçado ao inferno. É o arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus que mudará esse curso.
Portanto, concluímos que a pregação que precedeu o Evangelho foi uma pregação de arrependimento. A pregação de Jesus. O início do ministério público de Jesus Cristo sempre estará ligado ao ministério de João Batista. A pregação de Jesus não foi diferente da pregação de João Batista. Veja em Marcos, no capítulo 1, versos 14 ao 15. Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Agora observe que tanto João quanto Jesus associavam o reino de Deus com a mensagem de arrependimento. Arrependimento não é o cartão de entrada para o reino de Deus, mas é a condição para obtermos cidadania nesse reino. É como pensarmos em alguém privilegiado. A pregação de Cristo acerca de arrependimento, como vemos em Marcos capítulo 1, verso de número 15, está completamente conectada à fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pecadores que vêm contaminados pelos pecados irão se encontrar em uma situação totalmente mais esperançosa do que aqueles que estão convictos de sua saúde. São os que pedem socorro que serão socorridos. São os que clamam ao Mestre que não morrerão. E é assim que começa o entendimento do que é arrependimento. Um fato importante nas pregações de Cristo é que o arrependimento não foi apenas a primeira pregação de Cristo, como também a última. Está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos de poder do alto. Lucas, capítulo 24, do versos 46 ao 49. Devemos ponderar alguns pontos de extrema importância. Primeiro, arrependimento foi a pregação que precedeu o Evangelho. Segundo, arrependimento foi a pregação do Evangelho através de Jesus. Terceiro, Jesus mandou os apóstolos pregarem o arrependimento, como acabamos de ler em Lucas no capítulo 24, do versos 46 ao 49. Em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados. Quarto, a pregação do arrependimento para perdão de pecados deve ser feita em o nome de Jesus. Quinto, a pregação de arrependimento para perdão de pecados deve ser proclamada a todas as nações. E sexto, toda expansão, ministério evangelístico e esforço missionário devem ser feitos, tendo o arrependimento como tema principal de sua pregação. Não fazer isso significa violar o mandamento do Senhor. A pregação dos discípulos. Já sabemos que o arrependimento é a pregação que precedeu o Evangelho. Também sabemos que o arrependimento é a pregação de Jesus. E aprendemos também que Jesus mandou que todos pregassem arrependimento. Portanto, veremos se os discípulos obedeceram e também fizeram dessa mensagem a sua principal mensagem. Marcos, no capítulo 6, verso de número 12, diz assim: Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Junto com a autoridade e poder para curar enfermos e expulsar os demônios, os discípulos receberam também como incumbência a ordem de pregar o arrependimento, e agora vemos que sim, eles obedeceram essa ordem e saíram por todos os lados e cidades ordenando ao povo que se arrependesse. Certamente a mensagem que eles pregaram não era uma mensagem nova. Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. João Batista também pregou isso. Jesus também pregou isso e agora eles estão formulando a mesma retórica. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Uau, glória a Deus, aleluia. O arrependimento é a chave. E eu não posso encerrar esse áudio não repetindo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus até você, através dessa leitura. Talvez você esteja ouvindo essa leitura no dia de hoje e talvez você esteja afastada dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo na sua porta. Não espere para amanhã. Se reconcilie com o Senhor. Volte para Jesus. Porque Jesus, o nosso Rei, Ele está voltando.
Eu não sei o dia, a Bíblia não fala o dia. A Bíblia não fala a hora, mas a Bíblia fala que ele vem assim como um ladrão. Ele vem quando nós não estivermos preparados. Então, em todo o tempo, esteja preparada, buscando a santificação, pois sem santificação ninguém verá a glória do Senhor. Esteja pronta, esteja adornada, esteja com as suas vestes limpas, para que quando o Senhor bater na sua porta, Ele possa entrar, cear com você e você com Ele, vocês viverem em comunhão. O Senhor está à sua porta neste momento. Abra o seu coração. É tempo de se arrepender. É tempo de voltar às trincheiras. É o tempo de voltar às veredas antigas. É o tempo de se reconciliar com o Senhor e viver uma vida que glorifica ao Pai. A vida que glorifica ao Pai não agrada ao mundo, não agrada às pessoas que estão ao nosso redor, mas ela glorifica a Jesus. O caminho é estreito, mas a recompensa é eterna. Eu te encorajo a segurar nas mãos do nosso Senhor e a seguir por esse estreito caminho de difícil acesso, mas em todo tempo conduzido pela força, pela graça do Espírito Santo e a misericórdia do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que te leva à condição de salvação e o acesso a Deus. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.